Olá, gente, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo. Tô aqui esperando. Boa noite, Valéria. Indicando alguns livros que eu acho muito interessantes. Esse também aqui é muito bom, do padre. Boa noite, Ronaldo. Esse aqui é muito bom. Eu lhes trago Melhora e Cura, do padre Rufus, organizado pelo Márcio Mendes, da Canção Nova. Esse aqui é do nosso querido padre Léo, ó. Gotas de Cura Interior, muito bom. Esse também é muito legal, do padre Léo, Famílias Restauradas, muito bom. Jesus, Mestre ao Alcance de Todos. Esse é muito legal, tá? Quem é Jesus? Também do padre Rufus. Como nós vimos na live de ontem, o padre Rufus ele estudou Bíblia. E assim, ele sempre partiu muito da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é muito importante para nós, para a nossa vivência de fé. A Bíblia é algo fundamental na nossa vivência, na nossa experiência de oração. Boa noite, Ariadne. A Ariadne já chegou. Daqui a pouco o pessoal está chegando. Então, o pessoal que está entrando aí, tem alguma pergunta, gente, assim, que gostaria de fazer? Peraí que eu vou aceitar aqui, Ariadne. Isso. Hoje... Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Sextou, né, Ariadne? Sextou. Boa noite, André Fradique. Você acredita que eu atendi hoje de 1h30 da tarde até quase 7 horas da noite? De novo. Vai virar rotina, hein? Não, ainda bem que se eu não tivesse passado por aquela experiência que eu passei lá na Canção Nova, né, mesmo com um cansaço assim, e uma das coisas que mais me impressionava no Padre Jonas, né, a gente sempre viu o Monsenhor Jonas como o pregador, né? Mas o que mais me impressionou no Monsenhor Jonas foi a capacidade que ele tinha de escutar todo mundo. Ele era uma pessoa que ouvia toda a comunidade. Todo mundo passou lá pela salinha lá que o Padre Jonas atendia. Inclusive eu tive esse privilégio. Privilégio mesmo. E disso, aqui ó, aqui dentro. E mais de uma vez, eu tive essa graça de ser atendido pelo Padre Jonas. Ele tinha um dom de ouvir. Ele podia ficar 1h30 sentado te ouvindo. Ele só te ouvia. Às vezes a gente pensava que ele estava dormindo, estava de olho fechado rezando. Às vezes até estava cansado, mas sempre, ó, continua, meu filho, continua, continua. E às vezes ele falava uma coisa muito rápida, ele era muito cirúrgico, pá! Era impressionante. Pessoal aí que está chegando. E já estamos lá preparando a igreja para amanhã, né, para o nosso dia. Amanhã vamos ter o retiro de manhã com os mestres. É 9? 9. 9?
É 9? 9. 9. 9 horas. Isso. E de tarde com as crianças. Né? Então, eu acho que vai ser a primeira experiência nossa, né? Que eu acho que vai ser uma experiência muito legal, a gente fazer um para Páscoa e outro para o Natal. Com certeza. Bem, em Brasília são 20 horas. Faltam quantos minutos antes do relógio? Para mim já passou, são 8h03, 23. Ah, é? O meu, deixa eu ver aqui. Ó, o relógio do meu computador está atrasado. Boa noite, Andréia. Estávamos lá preparando os ramos, já colocando os ramos para amanhã e para domingo. Bem, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. E hoje nós vamos falar, já estamos assim quase terminando a apostila. Só essa e segunda-feira a gente termina a apostila. Essa de hoje é pequenininha, ó. Uhum. O tema de hoje é Sejamos curados pela Eucaristia. Sejamos curados pela Eucaristia. Vamos começar? Vamos. O evangelho de hoje nos lembra de que Jesus nos ensinou como devemos rezar. Cristo nos conta que mesmo um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum, em Lucas 18, 2, pode fazer um bem àquele que o solicitar com insistência. Definitivamente, este é o melhor exemplo pelo qual devemos seguir. Este exemplo também nos prova que Deus sempre atende às nossas orações. Tá uma paradinha aqui, porque ele usa um exemplo aqui muito bom, o Padre Rufus. O juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum, pôde fazer um bem àquele que solicitar com insistência. O segredo, e aí é que tá, a Eucaristia é o segredo de todo o método do Padre Rufus. O segredo é a adoração ao Santíssimo. É aonde é que você vai levar o caderno e escrever. Aonde é que você vai se colocar para que as suas feridas emocionais possam vir à tona diante de Jesus Eucarístico, diante de Jesus sacramentado na Eucaristia. Eu me lembro que Padre Léo dizia, né, não podemos ser católicos beija-flor. Ele falava, católico beija-flor não é escola de samba não, tá, gente? O beija-flor, o que ele faz na flor? Tá aqui a flor, né? Ele vai lá, dá uma bicadinha e sai, né? Aí bate a asa. Isso. Bica e sai. Bica e sai. Nós não podemos ser assim. Nós temos que gastar tempo com a adoração. Nós temos que gastar tempo com a Eucaristia. Sabe? Nós temos que insistir. Eu me lembro que o Padre Jonas, quando ele me pediu para fazer esse método, ele falou assim, meu filho, você vai ter que ter paciência.
porque você vai ver se vai ficar 2, 3, 4 dias, nada vai vir na sua mente, diante do Santíssimo. Mas também, quando vier, vai começar a vir em profusão. E olha, foi batata, Ariadne. Foi um dia, 2 dias. Lá para o 5º dia, eu falei, eu vou desistir. Às vezes as pessoas não têm paciência de ficar 1 hora. Não é que eu ficava 24 horas diante do Santíssimo, Sim. não, né, gente? Às vezes eu tirava Mas você ia 2 horas todo dia, pela seguido, né? manhã. Tentando. É. Lá para o 5º, 6º dia, começou a brotar coisa. E quando começou a brotar, e eu comecei a escrever, cada dia eu escrevi. Eu só sei que no final de uns 15 a 20 dias, eu já tinha escrito mais de 300 folhas. Né? Uns 300 páginas, desculpa, com frente e verso. De coisas aleatórias. Agora, o difícil foi começar. Começar, Né? isso. E é aí quando fala da insistência, né? O padre Léo também usava um exemplo. Você gosta de ir à praia, né? Aí você vai na praia, você quer se bronzear. Você vai na praia para se bronzear, você fica debaixo do sol 1 minuto, 2 minutos. Para você começar a se bronzear, você tem que ficar o quê? No mínimo quantos minutos? Uns 15, 20, meia hora. Tem gente que às vezes passa quase que um dia inteiro embaixo do sol. E aí ele falava, esse sol é Jesus. Esse sol, você precisa ficar debaixo dele. Esse você não precisa usar protetor. Esse sol, ele não quer queimar a sua pele. Ele quer queimar os seus traumas, as suas dificuldades. Aqueceu o seu coração, né? Ele quer te transformar numa pessoa... Sol é saúde, né? Vida, né? O pessoal fala que é vitamina D, não é isso? Isso. Então, e aí, imagina a Eucaristia. Então, a Eucaristia, e quando ele fala aqui da insistência, se aquele juiz foi capaz de ouvir com insistência, né, aquela pessoa, imagina Deus. Agora, nós não somos insistentes. Aliás, nós não somos pacientes. Nós não somos perseverantes. Fala. Queria dar meu relato. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade com questões de disciplina. E quando a gente está entrando nessa vida, né, espiritual, a gente precisa ter o hábito da oração, precisa ter disciplina, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisava usar, assim, criar hábitos. Então, eu comecei a planejar, fazer um planejamento não só das minhas tarefas diárias, mas também da minha vida espiritual, um planejamento espiritual. E aí eu coloquei no meu planejamento que eu precisava, pelo menos inicialmente, uma vez na semana, fazer adoração ao Santíssimo na hora do meu almoço. Então eu tinha que ficar lá durante 20 minutos. E o início foi exatamente como você falou. Eu não conseguia perceber nada, mas eu ficava ali, eu sentia paz. E aí eu fui continuamente. E hoje eu não consigo ir almoçar sem passar na igreja, me ajoelhar diante do Santíssimo e ficar lá, nem que seja 15 minutos, ouvindo Deus falar e me acalmar e me responder. E ele fala realmente, ele fala. Mas só que hoje eu não só faço as adorações, mas nos dias que eu não faço as adorações, eu vou à missa. Eu estou conseguindo participar quase que todos os dias da missa. Então, nos dias que eu não consigo ir à missa, eu faço adoração. Então, assim, é um exemplo que a gente não tem o costume, a gente não tem o hábito, mas a gente começa a se policiar para criar esse hábito, a coisa vem tão natural. Hoje não é uma obrigação isso para fazer. Eu sinto a necessidade de estar ali na presença ali de Deus. E é como se faltasse algo no meu dia quando eu não estou. Então, muda muita coisa na nossa vida, muita coisa. A Eucaristia, eu não tenho, assim,
Sabe? Quando eu não consigo recebê-la, tomá-la, eu estou lá diante dela, para que a luz dela me atinja e me traga as respostas, acalme meu coração, ou só apenas acalente, entendeu? Aquilo que eu estou sentindo. Às vezes as pessoas vão lá na igreja conversar com o padre. Às vezes as pessoas chegam lá, falam, 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 falam. Aí só fala assim, ai, poxa, muito obrigado, padre, estou me sentindo muito melhor. E eu não falei nada. Sim. Vocês imaginam se vocês forem fazer isso, falar, Diante. falar, 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 Diante dele. diante de Jesus, Nossa. sabe? De gastar realmente seu tempo de ir lá diante do Santíssimo e falar, 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 rezar, 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 falar, desabafar, como se você estivesse conversando com o padre. Com o padre. Como se você estivesse conversando com alguém, um terapeuta mesmo. Sim. Sabe? E às vezes a gente tem isso, é gratuito, e a gente não faz. Não faz. Quantas vezes você parou para ir numa igreja desabafar um pouco com Jesus? E às vezes Jesus fica lá quietinho, no canto dele. E às vezes a gente entra na igreja, sai da igreja e nem fala. Olha, tem sido tão bom ficar na hora do almoço lá sentado. Hoje eu sentei lá na igreja, eu tenho ido de manhã. Né? Na verdade, o quebra-cabeças que eu fico montando ali é só desculpa. Às vezes eu fico olhando para Jesus, falando com ele. Tem dias que eu choro, sabe? Tem dias que eu falo as coisas, tem dia que eu brigo, tem dia que eu faço as pazes. Normal. Tem dia que eu reclamo, mas tem dia que eu também silencio e escuto ele me falar. E olha, como é bom, como é reconfortante para o nosso coração ouvir a voz de Jesus aqui dentro de nós. Sabe? É muito bom. É muito importante. É fazer como se a gente fosse na praia. Né? A gente na praia tosta um lado, depois tosta o outro. Às vezes temos que ir para aquele sol que é Jesus. Tem igrejas que o sacrário está exposto, o Santíssimo está exposto, tem igreja que fica só lá dentro do sacrário. Mas você ter essa noção, sabe? De você gastar esse tempo lá com ele. E aí você cria exatamente esse hábito, sabe? E é impressionante. Quando eu fui colocando, escrevendo, na época, você acredita, Ariadne, que foi tão terapêutico que eu emagreci 3 quilos. Sério, gente. Eu achava que não. O pessoal lá na Canção Nova ficava correndo, fazendo ginástica, andando, caminhada, e eu fiquei emagrecendo e desinchando, escrevendo, botando para fora. E tem que ser escrever à mão, sabe? Não é digitando, não. Porque você ali coloca a sua carga emocional ali naquela caneta, naquele lápis, enfim, naquele objeto que você está lendo. Então, quando ele fala aqui, o Padre Guto... Oi? Eu vou testar essa escrita. Deus Ainda não testei. atende às nossas orações. Deus atende, sobretudo quando a gente insiste. Sejamos insistentes. Insistentes, sabe? Vamos continuar? Você que é pai, sabe dar o que é bom para o seu filho? Quanto mais o vosso Pai do céu, que pode dar coisas boas aos que os pedem. O melhor presente de Deus, Pai, para nós é o Espírito Santo. Quando rezamos pedindo o Espírito Santo, esta oração é sempre atendida e respondida. Precisamos lembrar sempre de agradecer a Deus pelos seus preciosos sacramentos, principalmente pelo sacramento da reconciliação e da Eucaristia.
Aí tem um detalhe também que é importante. Depois que você escreve o caderno, né, que é brotado da sua experiência diante do Santíssimo, você se confessa naquilo que você escreveu ali. Porque às vezes vem coisas que você talvez nem imagina, que tem lá de dentro, que às vezes você acha que não tem nada a ver, uma imagem que eu estava na piscina, na casa tal, do meu tio, em Ponta Negra, quando eu tinha 5 anos. E aquele dia eu me lembro que eu estava vendo os bosques, a árvore, e de repente eu passo por uma outra época, é uma coisa meio assim. E aí eu me lembro que o Padre Jonas me falou, agora você pega tudo que você escreveu e vem se confessar. Você vai ler todo o caderno. Aí que eu vi que o Padre Jonas era incrível, porque ele ficava lá o tempo todo, dormindo e ouvindo. Continua, meu filho, continua, continua. Eu li as 300 e poucas páginas. E no final, ele me deu a absolvição. E eu peguei o caderno e queimei. Porque também faz parte. Então, quando ele diz aqui que o presente que Jesus Eucarístico nos dá, o Espírito Santo, nós vamos ver isso na Páscoa, também é o sacramento da reconciliação. Domingo da Misericórdia é o domingo que ele sopra o Espírito e dá o sacramento da misericórdia. Então, quando ele fala da confissão aqui, do sacramento da reconciliação, sabe? E assim, gente, não é carta, não é bilhete, o processo. E às vezes eu sou muito duro com as pessoas chegam lá, escrevem meia dúzia de coisas só. Eu falei, não, volta, escreve mais. Aí as pessoas não têm essa paciência de fazer o processo. Né? As pessoas hoje querem tudo muito imediato, acham que é assim que vai trazer. Não, não, você tem que ter paciência. A paciência de montar um quebra-cabeças, a paciência de esperar o tempo certo, sabe? Eu, quantas e quantas vezes estava muito apressado, muito agitado. Então, assim, hoje, e essa live também aqui tem me ajudado muito, sabe? Ó, a tirar de dentro de mim, A mim também. sabe? A todos nós, né? Assim, e a retomar o processo. Eu fico lá na igreja e às vezes eu paro, escrevo, sabe? Falo, escrevo. É muito importante a Eucaristia como método e depois a confissão. Depois de tudo isso, a confissão. Você se confessar. Pode parecer uma coisa meio louca, pode parecer uma coisa meio sem noção, sem nexo, mas é. E eu vejo que hoje as pessoas gostam muito de teclar no Zap, né? Falar, teclando. Por que você não faz isso para Jesus? A gente gasta cada textão, né, na internet. Faz textão para Jesus, sabe? Faz textão para ele. Deixa ele, deixa ele ouvir. Escreve, tira, escrever ali. Eu sei que Jesus sabe, mas escreve, tira de dentro de você. Isso. Isso é terapêutico. É. A Santa Missa é A melhor oração de cura que existe. Como sabem, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a liturgia da palavra. Através dela, Deus fala ao nosso coração. E a segunda parte é a liturgia eucarística. Ele mesmo vem em nosso encontro através do seu corpo e sangue. O corpo e o sangue de Jesus têm o poder de nos curar e libertar qualquer pessoa de todo mal.
Então, a missa é uma baita... Deixa eu só aqui. Caíram os papéis aqui. A missa é uma grande oração de cura. Cura pela palavra, cura pelo próprio Senhor, pela Eucaristia. Sabe? Como a gente tem oportunidades de ficarmos curados, de sermos curados. Sabe? E a gente às vezes perde, porque a gente não se permite ser mexidos por Deus. Eu vejo isso. Como tem gente que não quer ser mexida. Não adianta. Não quer. Depois eu vou te mostrar uma situação, aliás, de uma situação assim que eu vejo que Deus tá agindo, sabe? Tá agindo. E às vezes as pessoas se fecham, se travam, sabe? Não se colocam em oração. Bem, acho que hoje tá bom, né? Oi? Vamos sextar rápido hoje, né? Deixa eu só falar um negocinho sobre isso que você falou. Claro. É muito desconfortável, realmente, né? A gente se entregar por inteiro a isso. Porque muitas vezes esse ser mexido significa a gente abrir mão de convicções que nós carregamos por toda a vida. Né? De ideias que nós afirmamos para as pessoas à nossa volta por toda a nossa vida. Então, é muito difícil mesmo. Então, às vezes, as pessoas tendem a se fechar ou a se entregar para Jesus em partes. Até aqui eu deixo o Senhor mexer, até aqui sou eu, e fica aquela coisa, uma relação que não é por inteira. Só que a transformação que Jesus quer trazer para a nossa vida, que Ele traz quando a gente se entrega, é para trazer para fora aquilo que nós somos, o nosso avesso, que só Ele enxerga, que só Ele conhece. E nós achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Então, se permitir ser mexido e remexido, ser reconstruído por Jesus, é permitir que Ele traga a melhor da sua essência, a sua melhor versão, para ser vista pelos outros. E por mais que os outros olhem, ou apontem, ou questionem, ou você fique exposto muitas vezes, ou se sinta até humilhado diante das pessoas, não importa. O que virá depois, o fruto que virá, é muito maior do que o que você poderia imaginar. É muito maior e melhor do que o que você tinha. Com aquelas convicções, com aquelas ideias, com aquele orgulho de estar certo, de ser correto. Então, vale a pena, gente. Vale a pena se abandonar nele, se entregar, porque ele vai trazer o melhor, aquele melhor que você nunca conheceu na sua vida. É isso aí, Ariadne. Sabe? As pessoas querem, mas não permitem, né? Tem medo. Tem medo, querem ser vítimas, né? Se acostumam com aquela posição, com aquele lugar. Porque a carência delas fazem elas serem vítimas. E deixar de ser vítima para deixar de ter carinho, né? Deixar de ter atenção, de exclusividade, é complicado. E aí o Senhor te cura de verdade, aí você não vai ter mais desculpa, né? Você vai ter que ser realmente aquela nova pessoa. Isso. E não quer dizer agora? que vai ser mais fácil. Não. Não. Quanto mais você se aprofunda, mais desafiador é. Mais ele espera, mais fundo você tem que ir. E quando dizem, não, tem uma canção voltar, né? O barco está em alto mar. O mar é Deus e o barco sou eu. É assim, não é, padre? E não dá para voltar. Mas não é porque não dá para voltar porque é obrigação, porque ele te obriga. É porque o teu espírito pede mais dele. O teu espírito deseja mais. E não tem outra opção para você. Então, se permitir a isso, sentir isso, é
assim, ao mesmo tempo que te exige muito, é engrandecedor, é transformador, sabe? É trazer para fora o melhor que ninguém nunca viu. Vale a pena, vale muito a pena. A letra da música diz assim, na segunda parte: não dá nem mais para ver o porto que era seguro, ou que pelo menos aparentava, né? Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. É Não isso. dá mais para negar, o mar é Deus, o barco O sou barco eu, sou eu. e o E o vento vento forte que me forte que me leva para leva para frente frente é o é amor o de Deus. amor de Deus. Então, é esse amor de Deus que a gente precisa buscar, sabe? As pessoas estão resistindo a isso. Tem gente que faz igual o Jacó, fica lutando com o anjo. Resiste não, bobo. Aceita que dói menos. Aceita Deus na sua vida. Aceita a cura. Aceita o amor de Deus. Né? Aceita. Eu quero dedicar essa live de hoje à minha querida amiga Mirinha, que faleceu. Né? Hoje eu não pude estar com ela, até porque tive um compromisso também cedo. Mas deixo aí a Valéria e Varley, seus filhos, os meus mais profundos sentimentos. E dizer, gente, vamos retomar, pega aí as outras lives, vai assistindo. Hoje teve uma pessoa que foi lá que eu pedi que ele fosse assistindo as outras lives. Né? Então vai assistindo até você chegar aqui, a essa jornada aqui, né? E vai vivendo essa experiência dessas lives aqui, sabe? Porque tem sido muito bom, não tem? Só que vocês estão gostando, o pessoal que está assistindo, né? A Ariadne e eu estamos aproveitando. E amanhã nós vamos começar a celebrar a Semana Santa. Amanhã tem homilia, tá, gente? A gente vai fazer a homilia amanhã. Então, amanhã tem a homilia, vou mandar. E semana que vem também temos homilia. Mas eu queria dizer para vocês, vamos mergulhar no mistério da paixão, morte e ressurreição. Vamos fazer essa semana uma semana de oração, nos voltarmos para nossas igrejas, para nossas celebrações, sabe? Participarmos do Domingo de Ramos, levarmos o Ramo Bento para casa, participarmos da Quarta-feira Santa, da Quinta-feira Santa. Em muitos lugares no Brasil tem as procissões do encontro, aqueles antigos, né, rituais, que são muito bonitos. Nós temos a Sexta-feira Santa, dia de jejum, abstinência, daqui a uma semana. Sábado Santo, aquela explosão de Deus, de bênçãos, de graças. E domingo de Páscoa, gente, aquela alegria, aquela festa, aquele portento, né? Maravilhoso. Aquela maravilha. É realmente uma experiência extraordinária. Quem puder doar dinheiro para as flores, gente, tá? Traz esse final de semana para a missa de Ramos, tá bom? Lembrando que domingo a nossa procissão será às 8 horas da manhã. Às 8 horas a procissão e às 10 a missa. Tá? Às 8 horas a procissão e às 10 a segunda missa. Tá bom? Vamos rezar o Pai Nosso. Hoje é um pouco mais curta a nossa live mesmo, né? Porque sexta-feira, e eu cheguei agora há pouco da igreja, gente. Então, ainda tenho que fazer a janta, ajudar a janta para minha mãe. O padre também é dono de casa. O Senhor esteja convosco. Não, peraí. Pai nosso, Que que estás estás nos nos céus, céus, santificado seja o santificado. vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora sim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pela intercessão de São José, do Arcanjo de São Miguel, desça sobre vós a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ari, obrigado. Segunda-feira santa, estamos aqui, tá? Estamos. Tchau, tchau, gente. Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa noite.